se a verdade está lá fora, certamente ainda não sabemos. Estamos falando dos objetos misteriosos que foram vistos no espaço aéreo americano nas últimas semanas. E agora, também canadense. A ocorrência desses misteriosos objetos voadores não identificados teve um pico acentuado desde que o balão espião chinês foi abatido. Parece evidente que, após o incidente do balão espião, os militares ficaram hipervigilantes sobre qualquer coisa que esteja entrando em seu espaço aéreo. E não apenas vigilante, mas também pronto para agir. Todos esses objetos misteriosos vistos até agora foram abatidos. Existem duas questões principais agora surgindo: o que são essas naves não identificadas, e por que parecemos estar vendo mais de repente, e também abatendo-os mais? Hoje, mergulhamos fundo nesses incidentes bizarros e os desconstruímos. O que nos está sendo dito? Por que estamos sendo essas coisas? Existem explicações alternativas? Alguém tem alguma resposta certa? E antes de começarmos, os pontos mais intrigantes a ter em mente, que os militares dos Estados Unidos da América não descartaram a atividade extraterrestre na ocorrência desses objetos misteriosos, e que os pilotos de elite que derrubaram esses objetos ficaram perplexos com o que encontraram. Primeiras coisas primeiro, ninguém sabe o que são esses objetos. Apenas o primeiro objeto foi reivindicado pela China. O resto permanece de origens desconhecidas. As autoridades americanas declararam claramente que não sabem o que eram os objetos, muito menos seu propósito ou quem os enviou, ou de onde vieram. Portanto, quaisquer que sejam as opiniões que formamos com base nas declarações adicionais dadas pelos funcionários, é isso que precisamos ter em mente. Por segundos, não está claro se de repente há mais objetos. Aparentemente, após o trânsito e posterior abate do balão espião neste mês, o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, ou NORAD, ajustou seu sistema de radar para torná-lo altamente sensível. Como resultado, o número de objetos que estão sendo detectados aumentou acentuadamente. Portanto, é possível que todos esses objetos estivessem indo e vindo como bem entendessem e não conseguimos detectá-los. Mas, novamente, estamos falando do espaço aéreo americano, a superpotência do mundo tecnicamente. Acreditar que eles tenham espaço aéreo não escrutinado é um pouco difícil. O objeto visto voando perto do Lago Huron no domingo tinha uma estrutura octogonal com cordas penduradas. Ele estava voando a 20 mil pés e representava uma ameaça potencial à aviação civil e, portanto, foi ordenado que fosse abatido, afirmam autoridades americanas. Autoridades norte-americanas e canadenses disseram que os objetos abatidos na sexta-feira e no sábado também estavam voando a uma altura semelhante, representando um perigo maior para as aeronaves civis, o que levou os líderes a ordenar sua destruição. Note-se que todos os três objetos estavam voando muito mais baixo do que o balão espião, que flutuava a 60 mil pés no ar e não representava uma ameaça para as espaçonaves. Então, esses objetos não são máquinas espiãs, eles são algo totalmente diferente. O radar NORAD rastreou os dois primeiros objetos por pelo menos 12 horas antes de serem considerados uma ameaça e abatidos. No entanto, os oficiais da defesa permaneceram em silêncio sobre se eles pegaram os objetos no radar antes de se aproximarem do espaço aéreo americano. Um oficial chegou a afirmar que não estava claro qual mecanismo mantém os objetos no ar. É seguro dizer que é um mecanismo estranho para nós. Quando perguntado durante uma coletiva de imprensa no domingo se ele havia descartado origens extraterrestres, o general Glenn Devaniuk, comandante do Comando Norte da Força Aérea, disse: "Não descartei nada neste momento. Há uma razão pela qual eles estão sendo categorizados como objetos e não como balões." Mas outro funcionário disse: "O que está acontecendo agora é que você tem tecnologia de baixo custo sendo usada para assediar a América." Bem, se é tecnologia de ponta, como não está claro qual mecanismo está sendo usado, devemos acreditar que um país de primeiro mundo com acesso aos cérebros mais inteligentes e a tecnologia mais avançada não consegue identificar alguma tecnologia de baixo custo? A Casa Branca disse apenas que os objetos recentemente derrubados não se pareciam muito com o balão chinês, mas como algo muito menor. Os colegas canadenses que tentam juntar as peças do que foi derrubado no Lago Yukon podem ter seus próprios desafios.
O território é uma região pouco povoada no extremo noroeste do Canadá, que faz fronteira com o Alasca. Pode ser brutalmente frio no inverno, mas as temperaturas são excepcionalmente amenas para esta época do ano, o que deve facilitar o esforço de recuperação. Equipes de resgate estão no local, procurando encontrar e analisar o objeto, disse o primeiro-ministro Justin Trudeau no domingo. Agora, vamos dar uma olhada no que os pilotos que derrubaram esses objetos disseram. Os pilotos dos caças F-35 da Força Aérea dos Estados Unidos enviados para interceptar o objeto misterioso sobre o Alasca na sexta-feira dizem que o que quer que fosse estava interferindo nos sensores de suas aeronaves e não foram capazes de identificar o que viram antes de atirar. Abaixo. Quando os Estados Unidos da América detectaram pela primeira vez esse objeto sobre o Alasca na quinta-feira, eles enviaram jatos F-35 para ver o que estava acontecendo. E esses pilotos relataram relatos muito conflitantes. Os pilotos dos caças furtivos de ponta disseram que esse objeto estava realmente interferindo nos sensores de suas aeronaves e eles não conseguiam descobrir o porquê, porque não havia nenhum tipo identificável de equipamento de vigilância no objeto. Eles também ficaram perplexos quanto ao tipo de aeronave com a qual estavam realmente lidando. Estes são pilotos de caça de elite experientes. Os pilotos diziam que não viam nada no objeto que parecesse capaz de impulsioná-lo, que parecia que não havia como isso realmente conseguir se manter no ar. É possível que, no calor do encontro em alta velocidade e grande altitude, os pilotos tenham interpretado mal o tipo de aeronave, que foi descrita como sendo aproximadamente do tamanho de um carro pequeno. Um funcionário do Pentágono também disse à ABC News que o objeto do Alasca era cilíndrico e cinza prateado e dava a aparência de balão de flutuar sem qualquer tipo de propulsão. No passado, surgiram relatos de que a Marinha dos Estados Unidos da América teve vários encontros com fenômenos aéreos não identificados. Esses documentos que descrevem esses encontros são classificados. A Marinha dos Estados Unidos da América detém vídeos não vistos de objetos voadores não identificados, OVNIs, ou fenômenos aéreos não identificados, UAP, como o Departamento de Defesa, DoD, prefere chamá-los, mas não divulgará as imagens publicamente porque prejudicaria a segurança nacional, um porta-voz da Marinha disse, afirmou o Black Vault, um arquivo privado de documentos classificados que estão empenhados em obter os relatórios da Marinha dos Estados Unidos da América desclassificados. Em 2019, os navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos da América foram invadidos por UAPs. Aqui está a filmagem do radar que mostra isso, filmado no Centro de Informações de Combate do USS Omaha. Existem até dados eletroópticos corroborativos demonstrando uma série significativa de eventos UAP em uma área de alerta em San Diego. Quais eram esses objetos? Eles eram do tipo semelhante que estamos vendo agora e não foram verificados? Os espectadores deste canal estão cientes de que os sensores sendo interrompidos, os mecanismos de voo sem propulsão são características que se encaixam nos encontros anteriores de UAP e OVNIs. Portanto, não estou dizendo que são alienígenas, mas talvez devêssemos acreditar no cara que está nos dizendo para não descartar o jogo extraterrestre antes de tirarmos conclusões precipitadas, mas o que eu sei?